domingos de janeiro. Nós já estamos caminhando para o último domingo de janeiro. Nós começamos com a carta à igreja em Éfeso. E na carta à igreja em Éfeso, o Senhor diz: olha, vocês são muito bons, vocês são muito sérios, vocês são muito santos, mas vocês perderam o amor. Há um desequilíbrio na fé de vocês. Vocês são firmes na fé, mas não amam ninguém. Vocês perderam o amor até no fazer, no servir, no realizar. Vocês perderam o amor. Depois, nós falamos sobre a igreja em Esmirna. E a igreja em Esmirna é aquela: olha, eu tenho uma promessa de sofrimento para vocês, mas fiquem tranquilos, eu vou guardá-los. Passamos por Pérgamo na semana passada, e hoje pela manhã nós estudamos sobre a igreja em Tiatira, capítulo 2, verso 18. Uma igreja que se deixou seduzir, e que estava se deixando seduzir por um espírito, ou por uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher estava ensinando na igreja, não só a respeito do liberalismo, mas de alguma forma ela ensinava também coisas misteriosas. E hoje pela manhã nós demos essa ênfase porque, apesar de muitos de nós vivermos num contexto de igreja evangélica, mas nós somos muito sincréticos. Nós acreditamos em coisas muito estranhas para o evangelho. Para você ter uma ideia, alguns de nós ainda acreditam que o mês de agosto é um mês amaldiçoado. Isso é uma crendice. Isso é uma crendice, sem fundamento nenhum. Não há fundamento nenhum para isso. Bom, alguns de nós, por exemplo, ainda tem medo de passar debaixo de escada. Tem gente, pasmem, até batizado, que fica meio receoso quando um gato preto cruza o caminho. Tem gente que acha que precisa fazer alguma coisa a mais para ser salvo. Que a salvação não é só pela graça, é a graça mais algum esforço, mais algum sacrifício. Estas coisas, elas vão entrando no nosso coração e vão misturando, fazendo uma mistura tão grande na fé, que nós passamos a crer em coisas absurdas. A gente crê em olho gordo. Ah não, pastor, eu acho que foi quebrante. Quebrante, irmão, é sério mesmo? Você está nessa idade acreditando em quebrante? Não, é que o senhor não sabe o poder de um olho gordo. Só se for o olho do gordo. O que é um olho gordo? É um olho de gordo? É um olho grande? É a inveja. Irmãos, a inveja é problema de quem sente, nunca de quem recebe. Por que a inveja é um mal? A inveja é um mal para o invejoso. Porque se todo mundo que alguém olhar, sentir inveja, passar mal. E outra coisa, tem gente que diz: eu devo estar sofrendo de inveja. E eu fico pensando, a pessoa está com inveja de você do que mesmo? Do que? Deve ser da minha beleza. Eu falo, podia ser da sua humildade, da sua modéstia. Então essas coisas foram entrando e elas estão arraigadas ainda no nosso coração de um jeito tão terrível, que a gente vai deixando que isso permeie a nossa fé e contamine a nossa fé. Tem irmão, crente, que até hoje, quando levanta, presta atenção se vai pisar com o pé direito. Você já prestou atenção no que está misturado na tua fé aí? Tem cada coisa, irmãos, tem cada coisa.
Então assim, uma mulher foi ensinando isso, e foi convidando as pessoas para conhecer mistério. Você já viu tanto que você gosta de mistério? Não, mistério. A gente gosta muito de mistério, a gente gosta de gente que fala que tem chave para mistério, que tem uma revelação especial. A gente gosta muito de gente que fala que recebeu alguma coisa que Deus ainda não contou para ninguém, contou só para ele. Camarada mora lá em Presidente Médici, lá em Presidente Médici, Rondônia. Deus decidiu revelar um negócio para ele lá em Médici, ele acha que é Belém. E aí lá em Médici aparece alguém que tem uma revelação que ninguém tem. E aí começa um monte de gente a ir para trás, e nós vamos criando os Joões de deuses. E isso vai fazendo parte da fé evangélica. E aí você vai vendo, irmãos, cada coisa na igreja evangélica que dá até medo. Inclusive, tem igreja evangélica que me faz lembrar muito dos lugares que a minha mãe frequentava quando eu era mais novo. A dança, o jeito, a fala e as revelações me fazem muito lembrar o que minha mãe frequentava quando eu era criança. A nossa fé precisa ser só em Cristo e na palavra, nada mais do que isso. Em Cristo e na palavra. A palavra diz isso? Diz, eu creio. A palavra não diz, então, vamos tentar outra coisa. Vamos tentar outra coisa, né? Senão o irmão está aí, já vivendo nessa altura da vida, fazendo sacrifício para pagar pecado. Não, é que falaram para mim que se eu fizer isso, diminui meu pecado. Só tem um jeito, irmãos, de nós nos vermos purificados do nosso pecado, é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Só Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, só o Senhor nos perdoa de todo pecado. Só Ele nos justifica, só Ele nos salva. Nada sem Cristo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Passou disso, irmãos. A gente precisa ficar alerta. Então, esse era o alerta da carta a Tiatira. E agora à noite, eu queria ler com você a carta à igreja em Sardes, capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Irmão, Sardes é uma cidade interessante. Vou falar como eu sempre sonhei em falar. Quando estive na Itália esse ano passado, faz tempo já, inclusive já estou com saudade. Quando estive na Itália, a gente pôde ver claramente o que era uma cidade fortificada, uma cidade murada. Inclusive em uma das cidades que nós fomos, que me foge o nome, ela é a única cidade lá que ainda preserva todo o seu muro. Ela é completamente fortificada, toda murada, a cidade é murada, é interessante de ver. Mas um outro tipo de cidade me chamou muita atenção naquela região, que são as cidades construídas nos montes. Nos lugares altos. As cidades eram construídas e lá no alto dos montes eram construídos muros no entorno da cidade. Então,
as cidades ficavam, além de fortificadas, elas ficavam completamente protegidas, porque de um lado não dava para escalar. Então o inimigo só poderia vir de um lado só. E esse lado era totalmente vigiado. Sardes era uma dessas cidades. E Sardes se orgulhava da sua condição geográfica, da sua condição física e da sua beleza. Porque ela era conhecida como uma cidade intransponível, inatacável. Mas esse pensamento de Sardes fez com que eles relaxassem. Durante alguns meses, Sardes foi cercada pelo inimigo, por um exército adversário. E eles ficaram lá esperando uma oportunidade. Até que um dia, seus vigias e seus guardas, tão tranquilos com relação à proteção que eles tinham, eles cochilaram. E o exército adversário conseguiu entrar em Sardes por um único buraco que havia no muro. Havia um buraco só, uma brecha só, e por aquele espaço o inimigo entrou e tomou a cidade de Sardes. Eu queria começar essa reflexão nessa noite trazendo esse exemplo de Sardes para a minha vida e para a sua vida. Às vezes nós nos sentimos tão bem, tão protegidos, tão fortes, tão inatacáveis, que a gente começa a se orgulhar disso. E como é que a gente se orgulha disso? A gente começa a olhar para a gente mais fraca do que a gente. A gente começa a olhar para a gente mais suscetível ao erro do que nós começamos a olhar para a gente mais frágil do que nós, e nós começamos a pensar, graças a Deus eu não sou como essas pessoas, ou então a gente começa a dizer, dessa água não beberei, dessa comida não comerei, isso nunca acontecerá comigo, graças a Deus disso eu estou livre, graças a Deus isso não me afeta, e a gente começa a descansar nessa ideia de que somos imbatíveis. Mas todo mundo tem buraco no muro. Todo mundo tem espaço de fragilidade. Todo mundo tem calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem um espaço na vida de vulnerabilidade. E deixa eu contar uma coisa para você. Se você não vigiar, você pode ser arrogante, soberbo, metido a santo, você pode ser metido a poderoso, a poderosa, se você não vigiar, você cai. Porque as coisas vão entrando sorrateiramente no nosso coração. É de maneira sorrateira que o inimigo vai invadindo o espaço. E ele vai dominando o nosso coração. E a hora que você se der conta, você está completamente amarrado, completamente envolvido, completamente preso a uma paixão, a um ídolo, a um poder deste mundo. Geralmente, como eu disse hoje pela manhã, na ideia evangélica protestante, erotizada do Brasil, cair é adultério ou prostituição. Irmão, se fosse só isso, até que a gente estava tranquilo. Mas eu não sei se você sabe que a vaidade também é pecado. E quantas pessoas, sem perceber, vão sendo dominadas pela vaidade, a ponto de a sua alegria ou a sua tristeza, o seu bem-estar ou o seu mal-estar, estar ligado ao reflexo do espelho. É o reflexo do espelho que determinará o seu humor, a sua satisfação, o seu contentamento. É o reflexo do espelho que determinará a sua gratidão a Deus pela sua vida ou não. Mas a gente não se dá conta disso, porque graças a Deus não estamos adulterando e nem prostituindo.
Você não percebe quando um pouquinho mais de dinheiro começa a te dar uma satisfação, e um pouquinho mais de poupança e de reserva começa a te dar uma satisfação maior, e um pouquinho mais de recurso começa a te fazer mais feliz, e aí você não percebe que a sua alegria começa a ser determinada pelo seu ganho, e quando você não ganha aquilo que você esperava, a tristeza começa a dominar o seu coração, e você começa a entrar em desespero, e agora a sua vida depende completamente do dinheiro que você tem. E é a quantidade de dinheiro que você tem que vai começar a determinar a sua adoração ou não, o seu louvor ou não, a sua alegria ou não, a sua satisfação ou não, o seu prazer ou não. E é um apego tão grande que você tem medo de dividir, você tem medo de perder, você tem medo de ficar sem. A sua vida, por mais que você tenha, ela passa a ser dominada pelo medo de não ter. E sem que você percebesse aquilo que era para ser uma bênção na sua vida, Deus te abençoando, te prosperando, te dando recurso, te abençoando e te fazendo abençoador, aquilo entrou na sua vida e te dominou e se tornou o seu Deus, porque é diante disso agora que você se prostra. Qual é o espaço no muro para entrar aí? É uma raiva pequena, é uma inquietação pequena, é uma irritação pequena que vai se transformando num ódio, numa amargura, numa angústia, num desejo de morte do outro, que você nem se dá conta de que o teu coração está sendo completamente contaminado por esse sentimento diabólico de vingança. A vingança é um sentimento diabólico, irmãos. E a gente não se dá conta disso. Eu vi a Fátima ali, falei de médicos, quantas vezes, e já contei isso para vocês, eu repito, quantas vezes, Magrão, trabalhando igual um condenado, igual condenado mesmo, condenado, era assim que eu trabalhava, igual um condenado lá em Cuiabá. Mas o meu pensamento fixo era assim, era um dia ficar rico, voltar em Presidente Médici. Olha a ideia, gente, vocês não fazem ideia do que é Presidente Médici, é uma vila, voltar para Presidente Médici, comprar metade daquela cidade, só para mostrar para as mães daqueles meninos que falavam para eles não andar comigo, que eu tinha dado certo na vida. Até agora eu não consegui comprar nenhum terreno, mas já dei certo na vida. Mas a gente não percebe, a gente acha, esse é um sentimento diabólico, irmãos, que o inimigo vai colocando no coração da gente. Quando o meu desejo de superação não é para superar a minha dificuldade, mas é para que as pessoas vejam que eu superei, alguma coisa está errada nisso. Se é para eu esfregar na cara de quem me rejeitou, se é para eu jogar na cara de quem não abriu porta de emprego para mim, se é para eu jogar na cara de quem não me ajudou na minha dificuldade, irmãos, isso é diabólico. Essa vitória, pode ter certeza, não tem sabor de mel. Sabe quem me viu passar na prova e não me ajudou? E agora eu vou vencer só para mostrar para ele, irmãos, isso não é de Deus. Só que sem perceber, isso é um espaço que eu abro na minha vida. E o inimigo vai entrando por aquela brecha no muro. E eu não percebo que não tem nada de Deus nisso. Eu quero vencer, eu queria vencer, eu devia querer vencer na vida para ter uma família estruturada, que eu não tive, para ter uma condição melhor de estudar os meus filhos, que eu não tive. Isso faz sentido, tá? Eu tinha que pensar em vencer, porque eu precisei trabalhar, e eu queria que os meus filhos se formassem, porque eu não consegui me formar, eu queria que eles se formassem. Aí faz sentido, não para provar para ninguém alguma coisa, porque não faz sentido nenhum, mas a gente não percebe que isso está na vida de muitos de nós, e até hoje, às vezes, talvez, você está patinando, porque na tua cabeça, tudo que você precisa conquistar é para mostrar para alguém
que você venceu. E não é aí que Deus vai te abençoar, meu irmão. Não é aí que Deus vai te abençoar, meu irmão. Não é esse o caminho, porque esse é um caminho que não é o caminho que Deus tem para você. Então, Sardes não vigiou e foi invadida e foi dominada, simplesmente porque ela achou que nunca seria. Ela achou que nunca seria. E eu, de alguma forma, e já há muitos anos, eu tenho todo o cuidado do mundo com julgamento. Eu sempre gosto de esperar, eu sempre gosto de pensar a respeito, porque eu não estou imune às situações, os meus filhos não estão imunes às situações, e eu não quero ter que me arrepender do que eu falei ou julguei. Lembro de um pastor que era radicalmente contra o divórcio, e a gente continua não gostando do divórcio, tá? Mas lembro de um pastor que era duro, violento com relação ao divórcio. As pessoas divorciavam e ele até perseguia as pessoas, porque isso era um absurdo. Até que um dia os 3 filhos se divorciaram, e aí precisou rever um pouco a respeito disso. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Menino rebelde é rebelde porque não apanha, e daqui a pouco você está lidando com neto, está lidando com filho. Não, é desse jeito porque não foi criado na igreja, e daqui a pouco você está lidando com neto, lidando com filho, que é desse jeito mesmo que você acusava, que você condenava, que você rejeitava. Então a gente tem que tomar cuidado com os espaços que a gente vai deixando para o inimigo na nossa vida. Nós não somos perfeitos. E todos nós, irmãos, todos nós que aqui estamos, temos que vigiar e vigiar muito. Aquele que está em pé, diz o texto, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Porque para cair, basta estar em pé. Então esta foi a crise em Sardes. E é para a igreja que vive nessa cidade que Jesus escreve essa carta. E qual é a observação que Jesus faz a respeito dessa igreja? Ele diz: olha, eu conheço as suas obras. Eu conheço as obras que vocês realizam. Vocês são famosos. Gente, a igreja em Sardes é grande, ela tem fama, ela tem popularidade. Mas é só isso que ela tem. Ela tem fama de que está viva, mas ela está numa UTI, ela está morrendo. E Jesus diz: vocês têm fama de que fazem, vocês têm fama, vocês têm grandeza, vocês têm recurso, vocês têm gente, vocês têm dinheiro, vocês dão espetáculo. Todo mundo olha para vocês e fala: uau, que igreja viva! Mas eu olho para vocês e digo: vocês estão mortos. Sabe por quê? Eu já disse isso e repito. Você acha que Deus vê as suas mãos erguidas? Você acha que Deus vê as suas orações, ou o nosso barulho, ou o nosso silêncio, ou a nossa compenetração, ou a nossa cara de piedoso? Você acha que Deus vê o seu bom comportamento? Você acha que Deus vê o jeito que você canta? Você acha que Deus vê essas coisas? Mas sabe o que Ele vê? Ele vê as motivações do seu coração. Ele sabe exatamente por que as suas mãos estão erguidas, por que você está cantando. Ele sabe exatamente
aquilo que você sente, aquilo que você é, Ele sabe exatamente o que te motiva, Ele não julga você pela sua aparência, Ele não se deixa enganar, Ele não se deixa seduzir, Ele não se deixa iludir pelo meu terno, pela minha gravata, Ele não se deixa iludir pela minha bravata, Ele não deixa se iludir por causa do livro que eu carrego. Não adianta, eu tenho um livro também, que é a Bíblia. Ele não deixa se iludir se eu estou com a Bíblia debaixo do braço, ou se eu ando pela rua dizendo está amarrado, glória a Deus. Não, Ele não se deixa iludir por isso, Ele não se deixa enganar por isso, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, e às vezes nós temos aparência de vivos, mas Ele sabe que nós estamos mortos, ou então, como diz o texto, morrendo. Fala, olha, vocês fazem muita coisa, mas fazem mais ou menos. Fazem mais ou menos. Eu tenho muita oportunidade. Esse ano confesso para os irmãos que diminuirei um pouco, mas não muito. Aqui, obrigado. Onde é que eu estava, gente? Vou beber uma água, já eu lembro. Eu tenho falado muito. Esse ano passado eu tive muita oportunidade de falar com pastores. Também pela função que eu exerço na Ordem Nacional. Mas uma das coisas que eu tenho falado para os nossos pastores, onde eu tenho passado, esquece esse negócio de concorrer com a igreja. Igreja não é um negócio, irmãos. A gente não precisa ser maior do que ninguém. Eu não preciso provar para nenhum pastor a minha capacidade, a minha qualidade, o meu potencial crescendo na igreja ou não. Nós não estamos concorrendo, irmãos. Nós não estamos concorrendo com ninguém. Mas tem muita gente no nosso meio que se sente pressionado. E quando se sente pressionado, faz de tudo para a igreja crescer. E começa a fazer a igreja crescer de qualquer jeito, de qualquer modo. E cria uma série de estratégias, porque a igreja precisa crescer, a igreja precisa crescer, a igreja precisa crescer. Só que no fundo, Deus está vendo que a igreja precisa crescer para satisfazer o ego. Sabe, às vezes nós estamos julgando até a igreja, irmãos, a partir disso. Mas nós estamos falando de uma igreja próspera, de uma igreja grande, de uma igreja relevante, de uma igreja interessante, de uma igreja reconhecida na cidade, aplaudida na cidade, e Deus diz, olha, a tua fama é de viva. Mas o teu sentimento, o teu comportamento, a tua natureza é de morto. Porque vocês perderam a razão de ser e de existir. Mas ele faz alguns alertas para esta igreja, então, ele apresenta um caminho. Primeiro ele alerta e diz, vocês estão fazendo mais ou menos. A partir do verso 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Tem gente que está para morrer, então fortaleça eles. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus, elas são mais ou menos. Não há inteireza, não há integridade, não há sinceridade naquilo que estão fazendo. Estão fazendo remotamente, estão fazendo por costume, estão fazendo por cultura, estão fazendo por tradição, ou estão fazendo por crendice.
Porque você quer saber, quer ver uma crendice? Uma crendice é você acreditar que se você não vier na igreja domingo, a sua semana vai ser ruim, que Deus vai castigar o restante da sua semana. Isso é uma crendice. Porque você não vem na igreja para a sua semana ser boa, você se reúne para cultuar o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. Não é para Ele fazer alguma coisa, você não vem aqui pagar pedágio para a próxima semana ou para essa semana. O culto não é um pedágio para uma semana boa. O culto é um espaço onde você expressa a alegria do teu coração, a satisfação do teu coração e a gratidão que você tem a Deus por tudo que Deus tem feito na sua vida e por você poder estar começando uma nova semana. Não é um pedágio. Ah não, eu vou lá, porque se eu não for, na segunda-feira Deus já começa a pesar a mão. Irmão, se dependesse de vir no culto para ser abençoado, Deus pesasse a mão em quem vem no culto, mais da metade de vocês já tinha morrido. A Maria e o menino ali já tinham morrido. Primeira vez que vem esse ano. E a pessoa, se Deus tivesse castigado desde o começo do ano, batendo na Maria o tempo inteiro porque não vem no culto. Quem aqui também é a primeira vez que vem no ano? Olha lá, ó, mais uma, primeira vez que vem no ano, mais uma vez, primeira vez que vem no ano, já pensou, aí o Fábio, primeira vez, aí eu já tinha perdido um terço da igreja, só hoje. Você está entendendo? Então não é um pedágio. Você não veio pagar um pedágio para sua semana ser abençoada. É uma crendice isso. Então, Jesus está dizendo, olha, precisa de um pouquinho mais de envolvimento. O seu louvor precisa ser um pouquinho mais de louvor. A sua adoração precisa ser um pouquinho mais de adoração mesmo. A sua reverência precisa ser um pouquinho mais de reverência mesmo. A sua disposição precisa ser um pouquinho mais de disposição. Está ruim. Vocês estão fazendo mais ou menos. Não é para ser mais ou menos. Mas ele diz mais. Há um caminho. Lembre-se da palavra. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Guarda isso no teu coração. O texto diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe uma coisa interessante da nossa vida? Chega uma hora que a gente faz errado sabendo que está fazendo errado. E pensa assim, será que eu estou errado? Você sabe que você está errado. Você sabe que está errado. Você não precisa perguntar para ninguém se você está errado. E o pior é que se não bastasse isso, às vezes você procura apoio para isso. Você vem aqui e pergunta para mim e fala assim, pastor, eu estou errado. Para você me perguntar para mim que você está errado, é que você está errado. Você sabe que você está errado e você estava querendo um alívio para a sua vida, mas você não tem alívio, está errado. E sabe por que você sabe que você está errado? Porque a palavra já disse para você, o Espírito Santo de Deus já falou para você, ele já te mostrou que você está errado. Talvez você não consiga hoje consertar, talvez você não está sabendo como colocar em ordem, talvez você não está sabendo que jeito que faz para deixar de fazer o que começou a fazer, mas está errado. Então, Jesus está dizendo, olha, para aqueles que estão já morrendo, não morreram ainda, mas estão morrendo. Porque deixa eu contar uma coisa para você que é sério. O pecado judia demais da gente. Ele judia. Ele traz consequências ruins. Ele vai oprimindo a gente, entristecendo. E ele é tão terrível que chega uma hora que você começa a duvidar até da tua salvação. Você já nem se acha mais salvo, porque você está se sentindo já morto. Mas Jesus sempre tem uma saída para isso, ele é maravilhoso, gente. Olha, Jesus é bom, tá? Porque ele diz assim, ó, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda isso no seu coração e arrependa-se. O melhor caminho
para o pecado. E aí tem um caminho bom no pecado, viu, gente? Deixa eu revelar. Ah, quem gosta de revelação, quem gosta de mistério, segura esse mistério agora. Sabe qual é o caminho bom do pecado? O arrependimento. O arrependimento. O problema nosso é que tem sempre um filho do diabo falando para a gente que não tem problema. Esse é o problema que nós temos. Que Deus está falando com a gente, Deus está falando com a gente. Vem um enviado de Satanás e fala para a gente: tem problema não. Tem problema não. E nós somos tão terríveis que a gente sabe que tem, mas a gente prefere ouvir quem falou que não tem. Mas tem, irmãos. Tem. E a gente vai saber que tem. Então Jesus diz: olha, arrependa-se. Para não terminar de morrer, arrependa-se. E aí ele continua dizendo para a igreja em Sardes, que agora, algo que a igreja de Sardes entende bem, ele diz: olha, sejam vigilantes, porque eu venho como um ladrão. E vocês sabem que ladrão não avisa, não manda recado, né, Nilson? Cadê o Nilson? Ladrão não manda recado, né, Flávio? Não manda recado, gente, não manda recado. E outra coisa, eles entram em condomínio fechado, eles entram na casa de gente brava, eles entram na casa de gente mansa. Ladrão não manda recado. Você não vai chegar em casa, chegou uma mensagem no WhatsApp para você: hoje 10 horas eu vou aí te assaltar. A gente está achando que Jesus vai fazer isso com a gente, falando: se ajeita aí que amanhã eu chego. Não. Jesus é tão íntimo nosso, né, Shirley? Jesus é tão íntimo nosso, que ele nem avisa que vai, ele já bate na porta, e se a porta estiver aberta, ele já entra também. Alguém tem algum amigo aqui que não precisa avisar que vai na tua casa, que ele é tão teu amigo que ele já chega na porta, a hora que você vê ele já está na porta, se você bobear, a hora que você entra em casa ele está sentado no sofá. Lá em Rondônia eles fazem isso, não precisa nem ser muito amigo seu. Lá você bobeou e lá nós bobeava, só via os passinhos do irmão Pedro, passou pela sala, falou: o irmão Pedro passou na sala, olha o pezinho dele, deve estar lá na cozinha. Você tem gente assim, que é íntimo teu, que não liga falando: vou aí amanhã não. Na hora que você vê, fala: estou aqui na porta. Jesus é assim, tá? Ele não vai ligar avisando não. A hora que você se der conta, cheguei. Aí você vai falar assim: mas eu não estou bem vestido, eu não estou arrumado. Ele falou: fica preparado, seja vigilante, esteja atento, que não tem recado. Eu chego e chego mesmo. Mas vocês têm aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E hoje pela manhã eu falei sobre isso, estou caminhando para o final. Hoje pela manhã eu falei sobre isso também. Deixa eu falar uma coisa para você, a gente julga, mas quem conhece mesmo é Jesus, tá? E ele está na igreja. E na igreja, irmãos, ele conhece o pensamento. Ele sabe exatamente o que você está pensando nessa hora. Ele conhece o coração de cada um. Ele sabe exatamente onde está o teu coração. Ele sabe exatamente onde está a sua mente. Ele sabe, ele conhece. Então ele sabe quem está bom e sabe quem está ruim. Ele sabe quem está louvando com sinceridade e quem está louvando da boca para fora. Ele sabe quem está dando e sabe quem está roubando. Ele sabe quem está falando a verdade e sabe quem está mentindo. Então ele sabe que nem todo mundo desistiu, nem todo mundo se contaminou, nem todo mundo se entregou. Ele sabe que nem todo mundo foi completamente atingido por esse estado de morte. Tem gente que morreu, tem gente que está para morrer e tem gente que está saudável ainda. Eu queria muito que você fosse um dos saudáveis. Foi na academia hoje, Calil? Calil, não pode faltar domingo, Calil. Nosso corpo não sabe que é domingo, senão como é que nós vamos fazer? Não. Eu espero que você seja um dos saudáveis aqui nessa noite.
Porque eu não sei, mas Jesus sabe. Eu não sei se alguém aqui precisa se arrepender de alguma coisa, mas Jesus sabe. Eu não sei se alguém está com fama de vivo, mas está morto, mas Jesus sabe. Porque Ele sabe que alguns morreram, alguns estão para morrer e alguns não se contaminaram e continuam com as suas vestes limpas. Por isso, se você não se contaminou completamente ainda, mantenha-se firme na sua fé. Não negocie, não titubeie. Certamente o Senhor não coloca em nenhum momento sob ameaça a sua salvação. Pelo contrário, diz que Ele mesmo confessará o nosso nome. Há aqueles que estão mortos, há sempre uma chance de ressuscitarmos novamente. Aqueles que já morreram e que foram completamente derrotados pelos seus pecados, pelos seus delitos, há sempre uma chance, há sempre um caminho de volta em Cristo. E Jesus está falando isso porque a principal divindade de Sardes era uma deusa, me falha a memória aqui se é Ártemis, mas que tinha fama de ressuscitar. E Ele é a ressurreição e a vida. Por isso há esperança para você que está morto hoje. O convite para você é: venha para fora, Lázaro. Venha para fora. Livre-se dessas ataduras, livre-se dessa pedra que tampa esse túmulo e venha para fora. Se a sua fé morreu, que a sua fé ressuscite nessa noite. Se a sua alegria em Cristo morreu, que a sua alegria em Cristo volte a você nessa noite. Talvez você esteja num estado terminal, está vivo ainda está ouvindo, ainda está consciente, ainda ouve lá longe. Eu falo aqui e você ainda pensa: parece que é comigo, mas não é comigo não. Parece que está falando de mim, mas não está falando de mim não. Você ainda está naquela variação de ouvindo e não ouvindo, meio morto, meio vivo. Pois é, que o Senhor te cure nessa noite, que o Senhor te traga saúde espiritual, que o Senhor renove a sua fé, renove o seu ânimo, renove a sua integridade e a tua santidade. Talvez você esteja bem, e o desejo do meu coração nessa noite é que o Senhor te fortaleça e você permaneça bem, mas que ninguém saia daqui para um sepultamento eterno, que ninguém saia daqui completamente acomodado e conformado com a morte que está experimentando, que ninguém saia daqui como um defunto, gelado, frio e distante, sem sentimento, sem sensibilidade, que ninguém saia daqui assim. Que o Espírito de Deus nessa noite te vivifique, que devolva a vida para você. Amém? Amém, irmãos? O caminho é sempre o mesmo. Arrependei-vos. O caminho é sempre o mesmo. Vinde a mim, todos vós. O caminho é sempre o mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho para nós. O caminho é sempre Cristo. Amém? Que o Senhor, que alertou os Sardes da condição que eles viviam, seja o mesmo Deus que essa noite nos alerta. E do mesmo jeito que Ele convida Sardes para a vida, que Ele também faça esse convite a você e a mim nessa noite. E voltamos a viver uma vida abundante. Amém? Fique em pé, por favor.
queria convidar você para uma oração nessa noite. Eu não gosto de fazê-la como um rito, gosto de fazê-la apenas quando Deus coloca o desejo no meu coração, ou orienta que faça. Talvez você esteja se sentindo pelo menos desanimado, cansado, a exaustão, enfraquecido na fé. Aquele sentimento de dormência, aquele sentimento de apatia, meio morte, meio vida. Eu queria orar com você, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Você que gostaria que nessa noite o Senhor de fato renovasse a sua fé, fizesse algo novo na sua vida, que você pudesse sentir um gosto melhor dessa vida com Cristo. Você outrora até já sentiu aquele coração que pulsa, aquela alegria de servir ao Senhor, aquela alegria de louvar ao Senhor, aquela alegria de orar, aquela alegria da presença de Deus, mas do jeito que a vida veio, isso foi meio que apagando em você. Você até parece que está muito vivo, mas você sabe que não está tão vivo assim, e que você faz parte desses que eu estou convidando para vir até a frente para nós orarmos juntos. Se é o teu caso, vem, eu quero orar com você. Se tiver alguém no louvor nessa condição, já desce para a oração também. Mas se tiver tudo bem, tá tudo bem. A gente às vezes, talvez seja da nossa natureza mesmo, nós nos preocupamos imensamente com a nossa aparência ou com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, e não nos preocupamos tanto assim com aquilo que Deus está vendo em nós. Até num momento desse a gente pensa assim, mas se eu for lá na frente as pessoas vão achar que eu estou morto. Não, irmão, se você estivesse morto mesmo, você nem saía do teu lugar. Inclusive, talvez você esteja morto e por isso não se moveu. Mas numa comunidade de fé como a nossa, não há problema nenhum quando em alguns momentos nós nos reconhecemos não tão bem ou mal. Não há problema nenhum quando nós nos reconhecemos fracos, porque de alguma forma a vida foi nos enfraquecendo e sugando de nós o restante da força que nós tínhamos. Mas que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui, que Deus os fortaleça, que Deus renove a força, o ânimo, o vigor, a alegria e a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Pai querido, nesta noite, diante da Tua palavra, nós rogamos pela vida de cada um desses irmãos que aqui estão, de cada uma dessas irmãs que aqui estão. O Senhor não só sabe a condição que eles estão, mas o Senhor sabe o que os colocou nessa situação. As lutas, as dificuldades, os descuidos, os espaços que involuntariamente foram sendo deixados e ocupados por sentimentos que não são sentimentos do Senhor. Mas nessa noite a Tua palavra também nos convida ao caminho do arrependimento
da restauração, da reparação, do retorno. Que o Senhor nos abençoe nisso, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor dê um novo ânimo, uma nova disposição, que o Senhor renove chamado, vocação, que o Senhor renove o vigor, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê ousadia do Teu Espírito Santo, que o Senhor dê entusiasmo, que o Senhor dê alegria, que o Senhor coloque um sorriso nos lábios, um novo cântico nesse coração, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado pela vida de cada um deles, que o Teu nome seja exaltado e glorificado, que o Senhor seja reconhecido, que o Teu nome seja santificado, que tenhamos disposição de louvarmos e agradecermos e bendizermos o Teu nome, que tudo que haja em nós bendiga o Teu santo nome. Essa é a nossa oração, e fazemos esta oração em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor os fortaleça. Pode voltar para o seu lugar.